Olá, minha gente, se liga na Profissão no Ar e olha, para desempenhar muito bem essa profissão, não é apenas fazer assim. É preciso ter bastante harmonia e ritmo, não é mesmo, maestro Carlos Prazeres? É preciso, acho que harmonia e ritmo são as bases fundamentais de todo o processo. Mas é preciso ter muita coisa também. Eu gostaria que o senhor contasse pra gente quais são as principais atividades do maestro, além de reger toda uma equipe. Olha, são algumas funções pré-definidas que o maestro tem. Muito embora a profissão de maestro seja algo muito complexo, uma coisa muito mais lato sensu do que as pessoas pensam. Mas vamos lá, vou tentar começar do início. O maestro, ele dá o ritmo, ou seja, ele dá o andamento das peças. Ao mesmo tempo, ele também dá a interpretação. Então, todo esse gestual dele vai fazer uma diferença muito grande. Não é à toa que as pessoas têm 5, 6 gravações de uma mesma música clássica, porque a Quinta Sinfonia de Beethoven com o Cláudio Abbado, com o maestro Cláudio Abbado, é completamente diferente da Quinta Sinfonia de Beethoven com Herbert von Karajan, por exemplo. Então, apesar de ser a mesma música, como o material da música clássica ele é muito fluido, então o maestro ele trabalha com esse gestual que tem uma simbologia, mas ao mesmo tempo também tem um poder interpretativo. Se o maestro faz assim, o músico vai tocar energicamente. Se o maestro faz assim, o músico vai tocar de uma maneira muito mais suave. Então, mesmo que seja o mesmo andamento, o mesmo trecho, dois maestros podem fazer completamente diferente o mesmo trecho. Então, isso é uma das coisas, né? Você pensar que a gente conduz o ritmo e a gente conduz também a interpretação do que está sendo tocado. Agora, é claro, cabe ao maestro também organizar um ensaio, cabe ao maestro fazer a programação artística da orquestra sinfônica durante o ano, cabe ao maestro ser um gestor de almas. Eu acho que cada vez mais a psicologia ela acaba também vindo ao encontro da profissão da regência. Eu acho que todo maestro que não é bom psicólogo, em algum momento ele acaba sucumbindo à sua função. A gente pode considerar que o maestro, ali diante dos músicos, ele é o gestor da equipe? Eu acho que sim. A gente pode considerar que o maestro, musicalmente, ele é o gestor da equipe. Dentro de uma orquestra sinfônica, a gente tem outras funções, como, por exemplo, o diretor administrativo, e ele vai gerir a parte prática da coisa, que aí não cabe ao maestro. Mas toda a parte musical vai ser gerida pelo maestro. E aí uma curiosidade que o público tem. O maestro, ele precisa gostar ou entender somente de música clássica ou ele está aberto a todos os ritmos? Eu pensei que você ia me perguntar se o maestro precisa tocar todos os instrumentos, que é uma das perguntas mais comuns. E eu já adianto que não, tá? Não existe maestro que toca todos os instrumentos. Mas eu acho que isso vai muito de maestro para maestro. Tem maestros que eu conheço que não gostam de qualquer interação com a música popular. Eu adoro, muito embora eu tenha para mim que uma orquestra sinfônica tradicional, como por exemplo é a Orquestra Sinfônica de Campinas, tem que ter um limite para essas interações, que seja de, por exemplo, 4 a 6 concertos por ano, quando a orquestra tem uma média de 50 por ano. Então, a interação com a música popular ela não pode descaracterizar o trabalho de uma orquestra sinfônica tradicional, porque, afinal, a gente está ali meio que unicamente no processo de levar a música clássica, né? Nós somos solitários nesse processo. Se a gente ainda vai substituir toda a música clássica por música popular, as pessoas não vão ter aonde assistir uma sinfonia de Brahms, assistir uma sinfonia de Dvorak, ouvir uma cantata de Bach. Então, acho que a orquestra executa com muita propriedade o repertório da música clássica.
mas ter interações com a música popular vai fazer com que ela consiga atrair uma maior quantidade de público. Isso é fundamental, porque uma orquestra ela tem uma potencialidade imensa e interagir com o pop é uma das suas características. Ela pode fazer isso e ela faz muito bem. E quando a gente fala do trabalho do maestro, muitas pessoas pensam da seguinte forma: poxa, mas o maestro ele só vai trabalhar diante de uma orquestra sinfônica ou tem a oportunidade de trabalhar em outras áreas, com bandas, por exemplo? Como é que fica essa função do maestro? Não, de forma alguma o maestro fica restrito a uma orquestra sinfônica. Ele pode fazer orquestra sinfônica, ele pode ser um maestro de corais. Meu pai, por exemplo, era um maestro de corais. Ele só foi ser um maestro de orquestra sinfônica quase no final da vida dele, porque ele sempre trabalhou com corais. Ele pode ser um maestro de banda, que é uma coisa absolutamente diferente da orquestra sinfônica. Na banda não tem cordas. Ele pode ser, por exemplo, um maestro de escola de samba. Sabe, na bateria da escola de samba, a gente também tem ali o mestre de bateria, ele é um maestro. Sabe, eu acho que o maestro ele tem uma gama imensa de possibilidades. Ele, por exemplo, pode ser um maestro que entenda disso, mas não atue mais na área da composição. Eu conheço vários maestros que não atuam regendo, mas são bons, excelentes compositores. Então, ele pode ser um maestro dentro de uma academia também, ele pode ser um maestro na universidade, ele pode ser um maestro num conservatório, para dar aula. Eu conheci também ao longo da minha vida muitos maestros que tinham pouca vontade de estar à frente da orquestra, mas entendiam muito bem do métier e estavam sempre à frente de classes nas universidades e conservatórios. Está ótimo, maestro. Eu agradeço a sua participação e agora a gente vai correr atrás e entender a outra parte musical da profissão maestro. Bom, como eu expliquei para vocês, agora a gente vai entender como é que faz para se tornar um maestro. Ao meu lado está o professor Carlos Fiorini, que é regente. Aliás, já começa com essa dúvida, né? Professor, qual é o correto? Regente ou maestro? É a mesma profissão, a mesma função? Como que a gente pode definir? Regente e maestro é exatamente a mesma profissão, só que a abordagem é diferente. Regente, de fato, é o nome da atividade, do que pratica atividade, como um médico, por exemplo. E maestro seria o tratamento, assim como nós nos dirigimos ao médico como um doutor. Então, doutor, fulano de tal, maestro, tal. A profissão que eles exercem são a de médico e a de regente. Ah, legal, muito bem. E aí a gente precisa entender, né? Porque quando a gente fala dessa profissão, né, do regente, é importante ou é obrigatório que ele seja formado em música? A profissão do regente, ela engloba muitas atividades ao mesmo tempo e uma ampla gama de conhecimentos. É necessário conhecer profundamente os vários aspectos da música, como a harmonia, o contraponto, a forma, os instrumentos como um todo, ter uma excelente percepção auditiva. Não é obrigatório se ter um diploma universitário para exercer a profissão, tá? Assim como um engenheiro, um médico. Muitas vezes não se pede esse diploma. No entanto, em uma universidade, em um curso superior, é oferecido ao aluno, ao estudante, toda essa gama de disciplinas para uma formação completa de um futuro regente, além da prática de contato com os vários professores. Então, é sempre muito aconselhável ter, de fato, esse ensino superior para abarcar todo esse conhecimento. Interessante a gente falar também porque, assim, quando a gente fala de profissões mais comuns, como o de médico, por exemplo, sempre tem uma especialidade, né? Que vem depois, uma pós, especialidades, enfim.
Isso acontece também com um regente, por exemplo, ele fez ali a faculdade de música, ou talvez ele não fez uma universidade, mas fez bastante curso que o tornou regente. É ideal que ele tenha especialização, ou seja, é importante continuar estudando, porque a música, ela também vai se modernizando, né? Sim. Aqui na Unicamp, por exemplo, nós temos a graduação em regência e ela abarca duas linhas principais, que é a regência coral, ou seja, na qual o regente vai trabalhar com coros, né, com vozes, e a regência orquestral, voltada para a música sinfônica, música de câmara, mas a música instrumental. Existem outras especializações, como por exemplo a regência de banda ou a regência para coros infantis. Então, de fato, existem diferentes campos, tá? E aqui na Unicamp nós preparamos para esses dois campos, para a regência orquestral e a regência coral. Agora, dentro de cada uma delas também existem especializações. O repertório é muito amplo, tanto para a música coral quanto para a música orquestral. Então nós poderemos ter regentes que se especializam mais na música do século XVIII, XIX, assim como outros trabalham mais orquestra voltada para a música do período barroco, ou um repertório contemporâneo. E na música coral, da mesma forma, um coro grande que é capaz de fazer música do século XIX, século XX, ou coros de câmara, coros reduzidos, com outra técnica vocal, que se especializam mais na música do período renascentista, por exemplo, que é um período que nós temos um vasto repertório, um número muito grande de composições voltado para a música vocal. Legal. Nós acabamos de acompanhar aqui uma parte de um ensaio, né, que o senhor teve aqui com os alunos. É importante que esse aluno, que esse futuro regente, dedique um certo tempo do seu dia para se tornar regente, como se fosse, por exemplo, um estágio para ele? Sim, a dedicação do regente ela deve ser diária, né? Você acompanha aqui o final do ensaio. Nós estávamos fazendo um trecho do concerto para violino e violoncelo de Johannes Brahms. Na primeira parte do ensaio de hoje, nós fizemos o ensaio para a Sinfonia número 3, também de Johannes Brahms. Então, ao longo desse período, que foi de 3 horas de ensaio, com intervalo de 20 minutos, há uma movimentação constante, uma gesticulação. E tudo isso muito voltado para a expressão musical. O regente faz uma comunicação para a orquestra, uma expressão para que ele faça essa transmissão não verbal, né? Então é necessário que essa movimentação seja controlada. Para tanto, o regente ele precisa fazer por um longo tempo uma ginástica e manter essa ginástica, porque é um tipo de movimento que nós não fazemos no nosso dia a dia. Então, um aluno que começa a fazer esse gestual, ele necessariamente precisa ter o preparo físico para isso. Então, nós temos, através desse preparo físico e do suporte muscular, é que nós podemos, em cima, colocar os movimentos de expressão, mas primeiro a musculatura tem que estar dominada. Além de tudo, tem uma outra questão que é diferente de todos os outros instrumentos. Quando se estuda um instrumento, toca-se e o som sai no violino, na flauta, no piano, no violão, tá? No caso do regente, né, o maestro não tem esse instrumento, então ele tem que ter o que nós chamamos de uma percepção auditiva. Ele tem que olhar a partitura, identificar os sons, mas ouvir aquilo que ele está lendo, né? Então essa é uma outra prática diária, que é a habilidade de olhar a partitura e saber tudo que está soando. É importante que o regente saiba tocar, porque uma orquestra tem diversos instrumentos, né? Então, ele precisa conhecer o som de cada instrumento. É importante que ele saiba também tocar esses instrumentos? Sim, é importante. Não é necessário que ele toque o instrumento, cada um dos instrumentos, mas é importante que ele saiba como tocar. Porque quando nós falamos, por exemplo, para um coro, a música coral, trata-se de um instrumento, que é a voz. Na orquestra há uma diversidade de instrumentos. Então,
a forma com que o violino produz o som não é a mesma forma com que uma flauta produz o som ou o tímpano produz esse som. Então, o regente ele tem que ter uma ideia muito clara de como esse som é produzido e falar para o músico da orquestra na linguagem do seu instrumento para pedir exatamente o que ele quer de cada um para que no final a música saia de acordo com a sua ideia musical, com o estilo, com a época e com a estética que a música pede. Professor, para finalizar aqui as nossas informações, né, para os futuros regentes, quanto tempo leva para a pessoa se tornar um regente? Ou quem sabe fazer a faculdade de música, quanto tempo leva esse curso? O curso de graduação em regência, que engloba, como eu mencionei, tanto a regência coral quanto orquestral, tem a duração mínima de 5 anos. No entanto, se nós pensarmos do ponto de vista prático, um estudante que entra com 18 anos e vai cursar uma graduação até seus 22, 23 anos e achar que aos 23 anos ele já é um regente de orquestra, isso é irreal, né? Por quê? Porque também vai demandar uma experiência profissional muito grande. Aqui na Unicamp nós temos o privilégio de ter a Orquestra Sinfônica da Unicamp e a Orquestra do Departamento de Música, nas quais o regente pode, ao longo do curso, ir praticando. Tá? Mas isso demanda muita experiência e muita maturidade para comandar um grupo grande. Seria a mesma coisa que um aluno de administração sair do curso de graduação e achar que já vai ser o diretor de uma empresa. Tá? Então tem todos esses passos que o estudante ou o aluno formado numa graduação em regência tem que percorrer ainda na sua vida para aos poucos ir adquirindo essa habilidade e essa maturidade para comandar um grupo. Tá bom, professor, eu agradeço sua participação e por compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, é um prazer compartilhar e mostrar um pouquinho do que é a atividade do regente e do estudante do curso de regência. Maravilha, esse foi mais um Se Liga na Profissão, até o próximo!